Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero, Senhor amado, te apresentar todas as pessoas, Pai, que vão estar assistindo este vídeo, Senhor. Deus, que venham receber a bênção do Senhor, a proteção do Senhor sobre suas vidas, meu Pai. Ó Deus, que venha receber a cura, a libertação, que venha o Senhor abrir o entendimento, o coração para o Senhor. Deus, aqueles que ainda não te servem, que venham passar a te servir. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Vou estar lendo aqui a lição primeiro da revista CPAD, Escola Bíblica Dominical. Vamos estar lendo em João 1, capítulo 1, do 1 ao 14, que nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Ele diz que o apóstolo João, ele é autor do evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoridade encontra-se no princípio e também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Glória a Deus. O propósito do evangelho, o evangelho de João, tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e ao crer encontra a vida em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, Logos é a palavra encarnada. Quer dizer, Jesus encarnado, a natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana.
Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Glória a Deus. No Evangelho de João, nos afirma que Jesus Cristo, ele realmente veio em carne. Jesus Cristo, ele viveu aqui no mundo, como um ser humano pecador, um homem, de natureza humana. Glória a Deus. E também ele não deixa de ser divino. É isso que o Evangelho de João nos afirma. Glória a Deus. Jesus, o Verbo de Deus. A revelação, quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu Evangelho, no princípio era o Verbo. É provável que tenha como referência o livro de Gênesis. Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. A natureza fundamental do Verbo, tal como Deus é eterno, também o Verbo é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era, que há de vir, Todo-Poderoso. Assim, conforme seu Evangelho, o evangelista apresenta Jesus como Logos de Deus, a palavra encarnada, que habita entre os homens. Portanto, enquanto Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Conforme já referimos no grego, no Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos, significa palavra. O conceito traz consigo a noção de expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para Logos encontra-se em Jesus, que apresenta a expressão da divindade, a revelação de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus.